Então, fazendo uma breve recapitulação para entender o contexto desse comunicado do CBP, né? No final do governo Bolsonaro, nos últimos dias de dezembro de 2022, o Bolsonaro e mais um monte de gente do governo dele foi para Orlando, na Flórida, né? O Bolsonaro decidiu que não queria fazer a passagem de bastão, queria descansar um pouco, ficar lá nos Estados Unidos, e acho que é uma boa medida mesmo. Ele foi para lá e ficou 3, 4 meses lá, depois voltou para o Brasil, né? Naquela época, o Felipe Martins chegou a cogitar ir com o pessoal para os Estados Unidos, pelo que consta. Mas ele decidiu não ir. Ele decidiu pegar um voo de Brasília, foi para a cidade dele, agora eu não lembro, acho que é Cascavel, no Paraná. Eu não sei qual é a cidade dele no Paraná, mas voltou para o Paraná. Ficou lá na casa da família dele, né? E então ele não viajou. Beleza, passado o tempo, o Alexandre de Moraes decidiu iniciar a perseguição de Bolsonaro, né? Aquilo que eu falei para vocês. Eles achavam que, tirando o Bolsonaro do poder, o bolsonarismo iria acabar. Que não, acabou o bolsonarismo, não tem mais nada. E não foi isso que aconteceu. O Bolsonaro continua tendo muito apoio hoje ainda. Muito provavelmente vai ganhar a eleição do ano que vem. Então o pessoal pirou, né? O Alexandre de Moraes pirou, porque lembra, a gente sabe agora que o Alexandre de Moraes queimou a ponte com o Bolsonaro naquele acordo furado que ele fez no 7 de setembro de 2021. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes precisa destruir o Bolsonaro porque ele sabe que as coisas não vão ficar boas para ele se o Bolsonaro voltar ao poder. Então ele quer destruir Bolsonaro a qualquer custo, né? E começou com essa história de inventar o tal, entre aspas, plano do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? E aí conseguiu a delação premiada do Mauro Cid numa Fishing Expedition, investigando falsificação de cartão de vacina. Cara, é a coisa mais absurda. O Brasil não tem um caso de falsificação de cartão de vacina processado e condenado na história do Brasil. No entanto, o STF, a mais alta corte do país, decidiu investigar falsificação de cartão de vacina. Claramente uma Fishing Expedition, né? E aí forçaram o Mauro Cid a fazer delação premiada, e de novo, muita gente critica o Mauro Cid, eu não critico, sempre falei, meu amigo, você não sabe o que ele foi o sujeito ali. É tortura, meu amigo, é foda. Torturar, ser torturado é foda mesmo, é complicado. Sabe-se lá que tipo de tortura que fizeram com o cara acabou cedendo, né? Então não dá, a culpa, quem tá errado nessa história é o Alexandre de Moraes, não é o Mauro Cid. O Mauro Cid é mais uma vítima dessa coisa toda, né? Agora, o que aconteceu, né? No momento que o Mauro Cid, nessa delação dele, falou que teve uma reunião no Palácio Planalto em que se discutiu uma minuta que envolvia um estado de sítio, que não sei o que lá, e sendo que não tem minuta nenhuma, não está no processo, ninguém sabe o que é, não tem informação nenhuma sobre isso. Mas, segundo o Mauro Cid, foi o Felipe Martins que trouxe essa minuta para ser discutida nessa reunião que teve lá no Palácio Planalto, né? Veja, como o Luiz Fux muito bem colocou no voto dele, mesmo que por hipótese tivesse havido mesmo essa reunião e tivesse mesmo sido discutido esse tipo de coisa, isso não é início de execução. Não tem lógica, né? Execução é quando você realmente executa, você manda fazer a coisa. Beleza, tá aprovado, publica isso daí. Como fez o Pedro Castilho no Peru, foi na televisão e falou, não, estou dissolvendo o Congresso e agora eu que mando em tudo. Como fez o presidente da Coreia do Sul, né? Estou dissolvendo o Congresso, os jornais todos vão ter um censor do governo e não sei o que lá, e deu mais um monte de ordem, o Congresso vai ser tomado pelos militares, deu um monte de ordem lá e não deu errado. Isso é tentativa de golpe, né? Foram presos, os dois estão presos agora, muito bem presos. Eu já te falei isso aqui, se Bolsonaro tivesse feito uma coisa dessa, eu também estava pedindo a cadeia dele, não tem esse negócio não. Mas o Bolsonaro não fez, ele não fez isso. Ele cogitou, ele estava ali injuriado com o resultado das eleições, mas em momento algum efetivamente fez alguma coisa que possa ser considerada golpista, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes já tinha a delação do Mauro Cid. E aí qual que foi a ideia dele? Né? Uma delação só fica uma coisa muito fraca, né? Meio que foda-se, ele sabe que eles iam condenar de qualquer jeito, o Bolsonaro já estava condenado desde o início, eles já queriam tirar Bolsonaro da vida pública a qualquer custo, né? Mesmo que fosse o custo quebrar totalmente a confiança na justiça brasileira, mas é muito frágil só com o Mauro Cid. Então eles resolveram, vamos pegar mais um coelhinho para bater aqui, para chegar nessa história, né, para tentar ter uma segunda delação premiada. E a segunda delação premiada é exatamente a questão do pegar o Felipe Martins. Não, o Felipe Martins vai ser fácil. Que ele é outro, que é jovem também, tal como o Mauro Cid, e acharam que ia ser fácil quebrar ele, torturar ele, conseguir fazer ele assinar a delação premiada. Ele não assinou. Ele não aceitou, e ele, inclusive, no depoimento dele falou que foi forçado, que queriam que ele fizesse, que botaram ele na solitária e coisa e tal, mas ele não aceitou, porque ele não, primeiro que não tinha o que denunciar, segundo ele disse. Primeiro que não tinha o que denunciar. E segundo, mesmo que tivesse, eu não faria. Então, ou seja, muito bom o Felipe Martins, muito bacana mesmo, né?
Só que eles precisavam prender o Felipe Martins para fazer essa parada. E como é que prende o cara? Prende por quê? Eles não tinham evidência nenhuma. Lembra, pela lei brasileira de delação premiada, você não pode usar apenas a delação para acusar alguém, ou para processar alguém, ou para prender alguém. Você precisa ter a delação e mais indícios que corroborem aquela delação que o cara fez. E a delação do Mauro Cid é que o Felipe Martins estava lá. E qual o indício que corrobora isso? Nenhum. Não tem nenhum indício. Nada. Não tem entrada do Felipe Martins, não tem. As outras testemunhas todas dizem que não lembram, ou que sabiam que não viram ele, e não sei o que lá. Então, ninguém sabe exatamente isso, né? Então, ou seja, não tinha nenhuma evidência. Então, o que eles arrumaram para tentar. Qual foi o cartão de vacina falsificado do Felipe Martins? Eles inventaram a história de que havia uma lista em que o nome do Felipe Martins aparecia como alguém que iria para os Estados Unidos com o Bolsonaro. Mas, de novo, é porque originalmente havia algumas pessoas que pensaram em ir e depois desistiram. O Felipe Martins foi uma dessas. Ele pensou em ir com o Bolsonaro, mas depois foi para lá, ficou no Rio de Janeiro, ficou no Brasil mesmo. Então, como esse nome dele aparecer nessa lista, eles falaram, não, vamos dizer que ele foi para os Estados Unidos e pronto. Mas não tem nenhuma evidência, não tem nada. Ele não saiu do Brasil, ele não passou passaporte no Brasil. Aí, ou seja, inventaram uma história de que não, porque ele usou uma tática hacker para fugir e viajar, mesmo sem ter viajado, porque não sei o que é lá. Mas uma coisa muito estranha, porque não tinha evidência nenhuma de nada. E ao contrário, o Felipe Martins apresentou a passagem dele de Brasília para Cascavel, agora eu não lembro se a cidade é Cascavel, é uma cidade do Paraná lá, de Brasília para o Paraná, e a indicação do celular dele, tudo lá, ou seja, não fez, eu peguei o avião de Brasília e vim para o Paraná, em momento algum eu viajei para os Estados Unidos e coisa e tal, né? Mas o Alexandre de Moraes mandou prender ele do mesmo jeito. Só que teve muita reclamação na imprensa. Ficou feio isso. Pô, que negócio é esse? Que diabo de prova que o cara viajou que não tem prova nenhuma de que ele viajou, né? E aí, neste momento, apareceu com uma matéria do Guilherme Amado. O Guilherme Amado apareceu, não, porque apareceu um formulário I-94 dizendo que o Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos, um formulário do CBP, né, lá dos Estados Unidos e coisa. E aí, muito estranho esse negócio. Como é que pode isso, né? Como é que surgiu isso daí? Aí isso permitiu que ele continuasse preso, né? E tentaram fazer ele confessar. Ele não confessou em momento algum, não teve nada. Ele está sendo julgado agora no Núcleo 2, né? E inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Porque tá um problema danado, porque ele não tem prova nenhuma contra ele, mas aí a promotoria incluiu prova no final e agora vai julgar desse jeito mesmo contrariando toda a lei, né? Contrariando o próprio entendimento do STF, mas enfim. E aí é o seguinte, né? Quando começou essa história, o pessoal lá no CBP americano começou a investigar como é que apareceu no site do CBP americano uma entrada do Felipe Martins indevida, né? E investigaram durante muito tempo, segundo estão dizendo as pessoas, né? Que a Ana Paula Henkel tem acompanhado muito isso aqui, e ela tem falado sobre isso, e segundo ela já sabem tudo, já sabem quem é que fez, como é que fez. Mas lá nos Estados Unidos eles são muito cuidadosos com isso, né? O processo legal lá é muito delicado. Tanto que demorou esse tempo todo para ter essa resposta aqui. Hoje tem essa resposta aqui, ó. Declaração do CBP sobre a revisão dos registros de entrada de Felipe Martins. O Customs and Border Protection, né, o Departamento de Controle de Fronteira e Alfândega, anunciou que conduziu uma profunda revisão de todas as evidências referentes à alegação de entrada nos Estados Unidos do brasileiro Felipe Martins no dia 30 de dezembro de 2022, e após a finalização dessa revisão foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Ele já tinha ido nos Estados Unidos antes, em outra situação, né? Mas nessa data ele não foi. Essa descoberta diretamente contradiz declarações feitas pelo juiz da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra pessoas no Brasil. Nós reconhecemos que o juiz de Moraes citou um registro errôneo para justificar o aprisionamento do senhor Felipe Martins, um aprisionamento de vários meses do Felipe Martins, e a inclusão desse registro inacurado, né, esse registro errôneo, no sistema oficial do CBP ainda está sob investigação, e o CBP vai tomar as medidas apropriadas para evitar possíveis discrepâncias de acontecerem.
O CBP condena fortemente o uso desse tipo de coisa e o uso da entrada falsa para apoiar a condenação e o aprisionamento do senhor Felipe Martins e qualquer pessoa, qualquer outra pessoa. Nós reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios da justiça e dos direitos humanos. Para quaisquer perguntas, contate o ofício do CBP em cbpmediarelations@cbp e coisa e tal. Ou seja, ele está dizendo aqui, primeira coisa, está reconhecendo que era uma coisa errada. Então repara, eles não fizeram isso levianamente, porque, né, é uma acusação séria. Lembra, a entrada nos Estados Unidos, o pessoal leva muito a sério isso. Não é brincadeirinha, não. Eles investigaram pra caramba para ver se Felipe Martins não tinha mesmo entrado de alguma forma, né, coisa e tal. Mas não, de fato verificaram que era um erro, que não tinha lógica nenhuma isso daí. A Ana Paula Henkel está falando aqui sobre isso, né? E está falando aqui, ó, e isso é só o começo. Ou seja, que o pessoal está vendo aí, o que vai vir isso daí, ainda vai vir muita coisa dessa história aqui, eu tenho certeza que sim. Eles já, segundo eles estão dizendo, eles já sabem quem foi a pessoa que adulterou o registro, e a questão toda é que, de novo, eles querem fazer acusação séria, porque quando vier vai vir pesada, né? E contra quem vai ser? Vai ser o Guilherme Amado? Vai ser o pessoal da Polícia Federal aqui no Brasil? Vai ser o Alexandre de Moraes diretamente, né? Quem é que pode ter sido a pessoa que adulterou os registros lá do CBP, né? O Glenn Greenwald falou isso também aqui, o caso bizarro do juiz sancionado Alexandre de Moraes, que aprisionou Bolsonaro, que aprisionou o responsável pela política externa do Bolsonaro, que é o Felipe Martins, dizendo que ele teria entrado nos Estados Unidos e evaporado, e o CBP, a investigação concluiu que ele nunca entrou e que o registro era fraudulento, né? E, de novo, o Alexandre de Moraes pode alegar, bom, mas eu não sabia que era fraudulento, estava no sistema de vocês, né? Mas aí que tá a questão chave dessa história, é como que esse registro chegou ali. E é isso que vai ser divertido, né? O pessoal está falando aqui também sobre essa mensagem. É uma coisa que tende a complicar. Eu já falei para vocês, se tem uma coisa que vai dar merda para o Alexandre de Moraes, é isso daqui do Felipe Martins. Para ele e para o Fábio Schor, para a galera toda da PF, para o pessoal todo ligado a essa turma, que está achando que pode fazer o que quiser na justiça brasileira, que a justiça brasileira virou piquenique. Piquenique anti-Bolsonaro, que temos que destruir Bolsonaro a qualquer custo, não importa se a gente está fazendo justiça, se não está, se estamos seguindo as regras, se não estamos, né? Bom, então, isso aqui é uma porrada no Alexandre de Moraes, mas não é a única não, né? Você lembra que hoje cedo, né, o Alexandre de Moraes tinha suspenso, tinha destituído os advogados do Felipe Martins e do Marcelo Câmara, a gente fez um vídeo sobre isso, um absurdo do ponto de vista jurídico, não tem lógica nenhuma isso, a ponto de que, olha só, a OAB foi conversar com o Alexandre de Moraes, deve ter falado com ele, olha só, pô, Xandão, tá foda, cara, tá foda ficar te defendendo, cara, não tem como passar pano nisso, tu fez muita merda, cara. Né? E eu imagino que outros ministros do STF devem ter dado um toque nele também, que olha só, tá ficando estranho isso, cara, não pode, não tem esse negócio, ficou muito ruim. É aquilo que eu falei no meu vídeo mais cedo, o Alexandre de Moraes, que ele tá fazendo merda, todo mundo sabe, cara, o pessoal não é inocente, eles sabem que ele tá fazendo merda. Mas o pessoal queria muito prender Bolsonaro, então tá falando, não, ele tá fazendo merda, deixa ele fazer, pô, tá prendendo o Bolsonaro. Só que agora o Bolsonaro já tá preso, já tá condenado, teoricamente, né? Então o Alexandre de Moraes continuar fazendo merda, ele acaba jogando o nome dele no lixo, arriscando outros ministros do STF irem para Magnitsky também. E aí, ou seja, o apoio dele lá dentro caiu muito, mas muito mesmo. Aí o pessoal deve dar um toque nele, ele voltou atrás agora. Mas voltou atrás mais ou menos, porque acabou que não aceitou tirar a prova que foi colocada depois da instrução no processo. Uma coisa que é absolutamente irregular, né? Então, é menos mal, evidentemente, mas ainda assim um absurdo jurídico completo. Mas calma, porque pode ter certeza que o Alexandre de Moraes já está sabendo que vai dar merda esse troço, já está se preparando para pegar uma cadeiazinha em algum momento. Não vai, ainda vai demorar, não vai ser rápido não, mas ele vai chegar lá.